Muito bom. Então, dando sequência. O processo todo de julgamento, ele está inteiramente baseado nesse chamado sistema da razão. É um sistema em que ele vai aprovar ou reprovar alguns atos, como eu já tinha comentado com vocês, que podem trazer prejuízos para a ordem econômica, ou seja, podem prejudicar a livre concorrência. Então, muito bem. Como é que a gente vai fazer? Como é que o CAD, então, vai apreciar esse tipo de... Qual o critério que ele vai utilizar para apreciar essa possível operação societária? Eu tinha comentado com vocês, na nossa aula anterior, uma prévia, até porque não dava tempo, porque vocês tinham que fazer prova de outra matéria, e não dava para eu prosseguir muito com a matéria, porque não ia render. Então eu tive que dar um tempinho, tive que dar um tempinho para vocês se tranquilizarem para a prova seguinte. Então eu comecei dizendo para vocês que a gente estava comentando sobre a natureza jurídica desse ato administrativo, que é uma decisão administrativa de um processo, que é um processo ou um procedimento administrativo, que eu já falei para vocês que é sinônimo. E se esse ato administrativo ele era vinculado ou discricionário. Eu disse para vocês que tem essa terminologia do eros grau, que diz aqui que é um conceito jurídico indeterminado, que alguns autores chamam de uma discricionariedade técnica. Pois muito bem. Na verdade, o que não deu tempo de comentar com vocês foi isso. Predominantemente, a doutrina considera um ato vinculado, majoritariamente. Porém, existe esse entendimento do Eros Grau, que também é muito prestigiado, né, e muito respeitado, porque ele é um doutrinador muito importante em matéria de direito econômico, principalmente direito concorrencial. Todo direito econômico, não só a parte que diz respeito ao direito concorrencial, mas toda a ordem econômica. E ele diz que não é nem discricionário, nem vinculado, que é um conceito jurídico indeterminado. Isso eu tinha contado para vocês, mas o que eu não contei é que, quando a gente fala em direito administrativo de um conceito jurídico indeterminado, a gente também está falando de um ato discricionário, ok? Se ele é indeterminado, cada pessoa que estiver no exercício da administração pública pode entender um determinado ato atentatório contra, por exemplo, a moral e os bons costumes, que é inapropriado para uma determinada faixa etária, que aquele velho exemplo que a gente sempre comenta em direito administrativo quando a gente vai falar do poder discricionário. Se um determinado agente, administrador, agente público, né, um servidor público responsável pela fiscalização de um determinado local, ele entra numa casa de shows, de dança, e algumas bailarinas dançam aquela dança polidense, né, aquela dança polidense. Alguns administradores podem dizer que ele é inapropriado para pessoas de uma determinada idade, porque é considerado atentatório ao pudor, e outros podem entender que é simplesmente uma arte que não tem nada de atentatório. Isso é um exemplo de um ato, um conceito jurídico indeterminado, ou seja, o que é atentatório ao pudor, o que é considerado pornográfico. E aqui, a gente sempre que a gente fala em conceito jurídico indeterminado, então a gente tem uma discricionariedade do administrador. Nesse caso, a gente também vai ter isso. A gente também vai ter uma discricionariedade, só que é uma discricionariedade técnica, como alguns
Opa, parece que tá se reconectando. Vamos ver, será que voltou? Bom, acho que voltou. Isso acontece. Então, sempre que a gente fala em conceito jurídico indeterminado, a gente já está falando em discricionariedade. Só que nesse caso aqui, é uma discricionariedade técnica, como alguns da doutrina dizem. E o argumento, então, para sustentar que esse ato é vinculado, é exatamente porque tem essa discricionariedade, embora ela seja técnica, mas que se a operação em questão está sendo analisada pelo CAD, ela preencher os requisitos do parágrafo 6º do artigo 88, o CAD, então, é obrigado a aprovar. Ele tem que aprovar. E aí, então, esse seria o argumento pelo qual alguns doutrinadores entendem que ele é vinculado. Alguns dizem que é discricionário também, porque exatamente ele tem essa discricionariedade técnica. E o Eros Grau diz, olha, não é nenhuma coisa nem outra. É um conceito jurídico indeterminado. Então, se a prova for objetiva, você vai dizer que é vinculado. Se a prova for discursiva, você vai expor exatamente essas razões. Que existem esses argumentos para dizer que ele é vinculado, que é o que predomina, porque se ele preencher, se a operação em questão preencher os requisitos do parágrafo 6º do artigo 88, o CAD deve aprovar. Ele tem que aprovar. E eu trouxe para vocês também, deixa eu achar onde é que está aqui, eu trouxe parágrafo 6º, tá, do artigo 88, que já está aí na tela para vocês. Então, notem que seria vinculado por essa razão. E seria discricionário porque ele teria essa discricionariedade técnica para uma pequena, ínfima minoria de doutrinadores tem essa teoria também. E tem a teoria do Eros Grau, que também é muito bem aceita. Então, aí você vai dialogar numa prova aberta. Então, por enquanto é só uma sessão que eu abri para esclarecer esse ponto. E eu espero que vocês tenham gostado e tenham compreendido. E qualquer dúvida, estou sempre à disposição.